A graça e a paz do Senhor Jesus, aos amados e amadas do Senhor, mais uma vez aqui no nosso momento, eis-me aqui, da nossa igreja, PIB Jardim Maravilha. E é com o coração assim, cheio de gratidão, sabe? Gratidão mesmo que eu venho compartilhar com vocês, ainda sobre oração, mas não vamos estar na memória o texto de Mateus 6, tá? Na memória aquele texto. E hoje nós vamos pensar num personagem bíblico, por nome Daniel. Vamos ao Antigo Testamento. Ao Antigo Testamento, pensar em Daniel, capítulo 1, versículo 8 e o versículo 9. Diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. O versículo 12 também. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Amém? Somente esses 3 versículos aqui. Nossa, como falar do Evangelho, falar da Bíblia é extraordinário. Eu fiquei pensando, no Novo Testamento, o Senhor falando conosco a respeito da oração, eu vi Deus descomplicando, sabe? Explicando pra gente como é que a gente deve orar. Olha, esse momento comigo, preciso mergulhar em si mesmo. Esse momento comigo precisa de privacidade, intimidade, individualidade, precisa ter um senso, sentido, um significado. Aí eu fiquei pensando sobre isso e o Senhor me reportou a Daniel. Eu poderia até permanecer versículos após, né, para falar a respeito da oração, que aí o Senhor explica, ó, quando orares, vocês vão precisar orar assim, né? Mas o Senhor me reportou a Daniel para falar o seguinte: Daniel, ele assentou no seu coração. Quando Daniel assentou em seu coração uma decisão que ele tomou em terra estranha, estando cativo, em exílio, no lugar estranho, ele não teve um local específico. Localização para ter intimidade com o Senhor. Ele não fechou nenhuma porta. Você entende esse mergulhar em Daniel neste momento? A intimidade que este homem tinha com Deus, um jovem, que aqui a gente não está falando de idade, né, de momentos assim, de fases da vida, porque me chama a atenção que um jovem tenha assentado no seu coração um propósito com o Senhor. Ele assentou em seu coração, foi uma predisposição, uma prontidão de estar disponível e do entendimento naquele contexto caótico, no contexto onde ele estava afetado emocionalmente, afetado em todas as esferas, social, economicamente, ele é de uma elite, né? Foi a nata, a elite que foi exilada ali naquele momento, num contexto adverso, totalmente adverso, estando perto, gente, ou longe de casa, a gente permanece com o Senhor e a gente pode falar com Ele.
este Deus sobrenatural. Eu vejo Cristo, quando ensinou para a gente lá no Sermão da Montanha, ele descomplicando para a gente o procedimento. Ele descomplica, ele fala assim, olha, existe um condutor, eu preciso delinear para você o que é a oração. Agora eu vou lá no Antigo Testamento, eu vejo algo que o Senhor, o Cristo não está mostrando algo novo ali para a gente. Cristo está falando de algo que existe, só que naquele momento foi específico ali na vida de Daniel, algo que um relacionamento pessoal que ele já estava com o Senhor, ele tinha com o Senhor. E esse relacionamento, ele permanece, embora o contexto, preso, exilado, humilhado, emocionalmente abalado. E ali, o Senhor, ele fala com Deus, porque ele assenta no seu coração. Sabe quando a gente assenta no nosso coração algo para fazer? Ele recebeu uma revelação do Senhor, ele assentou ali no coração. Ele conseguiu, eu enxergo essas características que nós trabalhamos anteriormente, a questão da expansão invertida, a questão do significado e do propósito, da intimidade, da privacidade, da individualidade, tudo isso que a gente trabalhou, eu enxergo nessa primeira frase, essa primeira parte do versículo que a gente acabou de ler. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. E no versículo 9, eu enxergo Deus vendo no oculto e dando a recompensa. Lembra quando que o Deus que vem oculto vê a recompensa? Olha o versículo 9. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia. A recompensa. Você acha que Daniel, quando assentou no coração dele, que teve intimidade com o Senhor, mergulhou em si mesmo, foi pensado com o indivíduo, teve aquela privacidade ali, tudo ali, fechando a porta, bloqueando tudo que estava acontecendo ali. Tudo que, até emocionalmente, estava havendo um bloqueio, né? Que ele estava fechando as portas, né? E falando com esse Deus. Você acha que ele pediu graça e misericórdia ao Senhor? Ele estava pedindo para não se contaminar. Então, Deus que vem oculto responde. Responde de forma muito mais abrangente, dando graça e misericórdia, dando a recompensa a Daniel. E dessa recompensa, ele assimila isso, Deus falando com ele, e vai no versículo 12, olha ele falando assim, experimenta, peço-te, tipo assim, põe à prova, vai, olha a fé desse homem. Olha a demonstração, olha Deus pegando esse caso de Daniel, falando assim, olha, Indiara, isso que eu revelei para você nos versículos de 5 e 6, lá de Mateus, isso que eu expliquei para você, que você começou a extrair essas coisas e compartilhar com as pessoas, mostra agora algo que aconteceu lá e que lá com Daniel, esse momento, essa fase que ele viveu, e olha o que eu estou fazendo agora. Quando eu vejo, eu falo com essa multidão, penso e falo com você agora, esse revelar de Deus. Gente, é tremendo. Eu fiquei assim, impressionada com essa questão, porque as pessoas falam usam às vezes, banalizam, o jejum de Daniel, vou fazer o jejum de Daniel. Gente, olha o procedimento
do Deus que delineou lá para a gente em Mateus, olha o procedimento de Daniel. Em terra estranha, cativo, prisioneiro, assentando em seu coração, mergulhando em si, um significado ali consagrado, um propósito consagrado, isso está com significado, tem um propósito, essa intimidade, essa privacidade, preso em terra estranha e cativo. Gente, isso não é tremendo? Isso é oração. Assentou em seu coração. E diz assim, olha, e o Deus deu a Daniel graça e misericórdia. Olha a recompensa. Extraordinário esses elementos. A gente encontrar isso que a gente foi extraindo, né, dos versículos de Mateus, que é Jesus falando, revelando algo que estava velado para a gente. E por que uma pessoa? Poderia Deus ter falado ao meu coração em situações do povo orando, a oração de Ana, mas Deus falou ao meu coração, Daniel. Nós estamos num momento muito atípico na nossa vida. A vulnerabilidade da vida está estampada, escancarada para a humanidade inteira. Sem pensar em questões econômicas, né? Sem ter essa seleção, essa seletividade. Está para todo mundo. Estamos num momento muito atípico mesmo e difícil, né, de ser enfrentado, em que muitos têm procurado falar com o Senhor e pedido, né, por oração e etc. E o Senhor nos faz olhar assim, olha lá, olha a vida de Daniel, cativo, prisioneiro, né? Sem se levar pelas circunstâncias, mergulhou em si e foi para o procedimento, a ação delineadora de Deus, né? de Cristo, lá no Novo Testamento. Eu preciso entrelaçar isso, eu preciso fazer esse pêndulo, né? Essa conexão, quer dizer, essa conexão, porque vem revelando para mim esse Deus que agiu, que age e vai agir, que é a sua ação inalterável. Apenas Deus estava explicando para a gente, porque o Sermão da Montanha é uma explicação, é um sermão, uma explicação, está nos revelando ali de forma cadenciada e didática, algo que aconteceu na vida de um homem, por nome Daniel. Assentou no seu coração e teve uma recompensa, essa recompensa que vem falando lá que o Deus que vem oculto vai dar a recompensa. E essa recompensa, gente, não é quando eu falei no episódio anterior que vem uma privacidade com oportunidade, que essa oportunidade gera expectativa. Quando eu falei que gera expectativa, que gera um renovo, um reinício de questões humanas, né? Humanamente falando. E Deus que vem oculto dá uma recompensa que vai além daquilo que a gente imagina. Deus recompensou Daniel aqui com graça e misericórdia. E essa graça e misericórdia, né, alcançada assim, que Daniel percebe, começa a perceber, ele ainda fala assim para o eunuco, né? Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, porque o eunuco fica com medo, né, de agir da forma como Daniel havia falado sobre a separação dos alimentos. E existe aqui o propósito de não se contaminar. A proposta aqui é de não se contaminar com a porção do manjar do rei. Nós não vamos nos contaminar. Quando a gente fala com o Senhor,
é com o propósito de não se contaminar. Não se contaminar com o que está à nossa volta, com o que está ao nosso redor. Não se contaminar. Eu achei assim espetacular poder fazer essa relação da oração e enxergar esses elementos na vida de Daniel, na postura de Daniel, na oração que Daniel fez quando ele assenta em seu coração. Ele assentou em seu coração. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos livre, que Deus nos guarde. Que possamos também assentar no nosso coração, com todo o procedimento delineador do Senhor a respeito do que vem a ser oração nas nossas vidas, a oração cotidiana nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.